Doutor Richard, desliga seu microfone. Doutor Richard. Oi? Isso. Eu acho que o professor Oswaldo ainda não se conectou, né? Na listagem que eu não o vejo. Eu estou em contato com ele, Richard, e assim que ele sintonizar, eu te aviso aí. Por enquanto ainda não. Tá. Vai chegar. Nós vamos dar início, então, né, a nosso painel de debate, né, um bate-papo aí, eu acho que muito frutífero para todos nós. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, doutor Adriano Cardoso Silva, que é professor, mestre e é secretário-geral da OAB, da Seccional de Minas Gerais. Agradecer sempre a deferência especial que você tem pela nossa subseção, pela nossa região, pelos nossos alunos, estudantes e pelos colegas. Eu que agradeço, meu amigo. Estou às suas ordens. Eu queria passar uma proposta para vocês, que cada um de nós fizesse uma exposição em torno aí de 10 minutos, né, sobre a temática que cada um vai abordar, e ao final, os participantes da sala, nós estamos com 62 participantes, que encaminhem aí os questionamentos, que porventura tenham ou uma dúvida e que queiram apresentar, que faça por meio do chat, e à medida que todos forem lendo, nós já vamos fazendo as respostas. Então, passo a palavra aí ao nosso presidente para que inicie, né, as apresentações. Muito bem, grato pela deferência aí, mas eu acho que quem tem que falar primeiro é o nosso chefe de BH, o doutor Adriano, aqui representando a seccional, né, ele deve inaugurar essa fala aí. Mas antes, o doutor Adriano, doutor Elussar, Richard, o Gustavo, se você me permite, eu queria falar mais uma questão aqui, para aqueles que estão ouvindo, que nesta semana nós fizemos uma reunião, OAB Uberaba, Caixa de Assistência Uberaba, OAB Seccional, com a Secretaria de Defesa Social, com a questão dos nossos advogados atuando lá na penitenciária, para ter acesso aos clientes que estão lá recolhidos, né? E aí nós tivemos aí a grata satisfação de, junto com as demais autoridades, nós conseguimos aqui em Uberaba, a primeira do estado, salvo engano, que nós vamos atender os nossos clientes lá. Eu não, porque eu não advogo na área criminal, mas os colegas que lá trabalham, né, vão poder falar com os seus clientes virtualmente. E isso, o Gustavo aqui nos ajudou muito na carta de assistência. O doutor Adriano vai ver se consegue a liberação dos equipamentos lá pela OAB Minas Gerais, e isso vai ser uma evolução muito grande aqui. Os advogados estão precisando, estão contando com isso. Então, é mais uma vitória aqui da OAB Minas e da OAB Uberaba. Nessa época aí dessa pandemia, todos aí se desdobrando para tentar facilitar um pouco a vida do colega. Todos nós sabemos que não é fácil, né? Não está fácil para ninguém, mas o que está ao nosso alcance, às vezes até o que não estaria ao nosso alcance, nós estamos tentando conseguir para ajudar. Então, mais uma vez aí, agradeço e devolvo a palavra ao doutor Adriano para ele poder começar aí a questão. Muito obrigado. Doutor Reis, já posso pegar a palavra e tocar? Você é o nosso comandante. Então tá bom. Eu inicio cumprimentando o nosso presidente Eduardo Carvalho Azanque, uma das maiores lideranças da advocacia mineira, aí do Triângulo sobretudo. Muito obrigado, presidente, pelas palavras elogiosas. É sempre um prazer voltar a Uberaba, ainda que virtualmente. Essa é a segunda vez essa semana que estou em Uberaba, espiritualmente e virtualmente. Cumprimento meu amigo de longa data, doutor Richard Crisóstomo, que tive a alegria de tê-lo na minha diretoria quando presidente da OAB Jovem fui, lá nos idos de 2006. Muito obrigado, doutor Richard, amigo de longa data. Doutor Gustavo, também um amigo querido,
embora há menos tempo, mas também querida da mesma forma. Professora Jussara, muito obrigado pelo trabalho que Vossa Excelência desenvolve no nosso TED, professora querida aí da Uniub, e colegas, estudantes, advogados e autoridades que porventura estejam nos acompanhando nesse bate-papo. E a proposta que nos foi colocada pelo Dr. Richard, professor da casa, que organizou esse evento, era falarmos um pouco dos desafios da advocacia no período de pandemia ou, quem sabe, no período pós-Covid. E eu começaria dizendo, sim, lembrando de uma música do Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Essa música, nesse momento, ela é extremamente salutar para que reflitamos o nosso papel neste momento, como dirigentes da ordem, como professores, como estudantes, como pais, como filhos, seja como for. É um momento que a providência divina nos oportuniza a nos ressignificar. Imagina vocês, estudantes, que estão estudantes neste momento aí na Uniub, devem estar se perguntando, mas por que logo com a minha turma, né? Por que logo com a nossa turma estamos tendo alguns períodos, ou talvez um período de aula virtual, que é um desafio imenso para os cursos de Direito, que por tradição é um curso mais tradicional, é um curso mais conservador. Nós temos aqui a agradecer a oportunidade de sermos a nossa vez. E eu tenho certeza que cada um de nós, estudantes, professores, advogados, dirigentes de ordem, estamos tendo que, às vezes, um pouco, talvez na marra, aprender a lidar com este momento. Este evento, por si só, já é um grande exemplo. Nós estamos tendo a oportunidade de nos reunir, cada um, me parece que no seio da sua casa, no seu escritório, conversando e, ao mesmo tempo, nos pertencendo uns aos outros nesse bate-papo. E isso, por si só, já é uma aceitação do momento presente. Se nós pegarmos algumas instâncias do Poder Judiciário, eu quero crer e particularmente acredito que elas não mais voltarão a funcionar presencialmente. Clara, que é uma querida professora de Direito do Trabalho, talvez falará um pouco sobre, mas eu tenho um sentimento que as audiências na vara do trabalho, ou no Poder Judiciário Trabalhista, no meu ponto de vista, não mais acontecerão, pelo menos as conciliatórias, pelo meio físico. E isso, por si só, já é uma vitória, já é um aprendizado, já é um legado que este momento de aparente crise nos deixa. Aparente não, de uma crise grave, crise sanitária, crise econômica, crise afetiva, que nós não podemos abraçar as pessoas que amamos. E nós da advocacia, que somos por natureza e por formação, pessoas criativas, temos que ainda mais aflorar essa criatividade. Quantas reuniões nós já fizemos no passado que agora nós estamos tendo que ressignificá-la? Quantas aulas que porventura deixamos de fazer porque talvez não tivemos condições de presencialmente estar presente ou condições de lecionar. E agora nós estamos sendo obrigados a fazer pelo meio virtual, e aí vem o que particularmente acho o melhor da história. Estamos percebendo que está dando certo. Eu quero deixar um testemunho enquanto dirigente da ordem, assim como o doutor Azanque, o professor Jussara, Richard, Gustavo, a esposa Ana Cristina. Sexta-feira passada, a OAB Mineira viveu um momento histórico. Nós realizamos a primeira reunião virtual do Conselho Pleno. Meus amigos, queridos alunos da Uniub, sabe o que aconteceu? Deu muito certo. E isso faz com que nós, enquanto instituição, repensemos um pouco do que era. Volto a lembrar Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Então eu encerro essas minhas colocações iniciais dizendo que a advocacia, ela terá uma chance de ouro em suas mãos, e nós que estamos tendo a sorte de nos mantermos de pé diante dessa grave crise sanitária, temos que primeiro agradecer a quem acreditamos, no meu caso a Deus,
para que possamos, ao fazer esses vários ressignificados da nossa vida, possamos nos manter forte. Então, vocês que estão no primeiro, no segundo, no terceiro, no 10º período, mantenham o otimismo. Agradeçam por ser vocês que, em tese, foram atingidos pela pandemia na formação de vocês, porque terão a chance de ter uma formação plural e holística, tendo várias visões acerca de professores brilhantes como tem. Eu quero cumprimentar, encerrando a minha fala, o colega Dr. Rodrigo Cansado, diretor da Casa de Assistência, e, se me permitam, os uberabenses, agradecê-lo por essa gentil oferta que faz à subseção de Uberaba, de um televisor e, me parece, de um computador para as audiências virtuais. Dr. Richard, muito obrigado e espero que nós possamos sempre compartilhar experiências, compartilhar esperanças, sobretudo, mas encerro deixando um poema do Fernando Pessoa para Júlia, Alexandre, Luciana, Ana Carolina, Carla, Genilson, Áquila, enfim, todos que aparecem aqui na minha tela, dizendo o seguinte: é tempo de travessias, segundo Fernando Pessoa, e se não ousarmos, teremos ficado parados à margem de nós mesmos. Portanto, queridos alunos, colegas advogados, dirigentes de ordem, vamos juntos e de mãos dadas fazer essa belíssima travessia. Eu tenho convicção que sairemos mais forte dela e os exemplos estão aí. Esse momento que estamos juntos testemunhando e vivendo é, por si só, um exemplo de que nós estamos nos superando e nos reinventando. Um abraço a todos e devolvo a palavra ao coordenador dos trabalhos, Dr. Richard Crisóstomo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Adriano. Eu passo a palavra para o nosso presidente, Eduardo Azanque. Muito bem. Belíssimas palavras, doutor Adriano. E é dessas crises que surgem as soluções, que nós vamos encontrar uma saída, que nós vamos melhorar o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de conviver com as pessoas. Estou vendo aqui, estou numa saudade da professora Jussara, entra no encontro, não dá um abraço, e aí estou vendo ela ali, olha, que, quer dizer, são questões diferentes que hoje a gente tem que conviver, né? E o doutor Adriano falou uma situação aqui, e eu lembrei, o doutor Adriano, me permite só fazer esse parênteses aqui, o Richard viveu isso junto aqui. Certa ocasião, o doutor Luiz Cláudio veio aqui a Uberaba dar uma palestra para a gente. A outra vez que eu era presidente, o doutor Richard era diretor, a Jussara era diretora junto com a gente, e o doutor Luiz Cláudio veio aqui dar uma palestra, era na sexta-feira à noite, e no sábado de manhã ele tinha aula mestrado aí em BH, ele ia dar aula. E aquele tempo doido aqui, o avião não desceu aqui em Uberaba, ele perdeu o voo, perdeu a aula, e houve uma situação muito ruim, porque ele veio fazer um favor para a gente, né, se deslocando aí com o compromisso de voltar, e tinha compromisso com os outros alunos dele e acabou ficando prejudicado. Se tivesse essa ferramenta naquela época, né, Richard, né, Jussara, nós não tínhamos vivenciado aquela situação. Então, a gente sempre fala dessas questões com os alunos, nós estamos vivendo essa época aí dessas aulas virtuais, que nós precisamos ter muita fé e esperança que tudo vai dar certo. E que, de um jeito ou de outro, nós vamos ter que nos superar nessa situação. A vida tem que seguir, nossos escritórios têm que seguir, os clientes precisam da solução dos seus direitos, e o judiciário tem que nos ajudar nisso também. Né? Se não houver uma colaboração mútua, eu sempre lembro aqui do professor Raimundinho falando que nós estamos sendo no mesmo barco. Se nós não nos ajudarmos, um lado afunda, o outro vai afundar do mesmo jeito. E o prejudicado nisso tudo é o cidadão, e não é isso que a gente deseja que ninguém
quer. Eu, nessa pós-pandemia, se acontecer, como que vai ficar a advocacia, né? Esse é o nosso objetivo aqui, da gente falar, da gente pensar, ter soluções, achar alguma saída. Estamos trabalhando. Eu acho que o pessoal que está nos assistindo, a maioria de jovens, eles terão mais facilidade do que a gente, porque já estão acostumados, vivenciam todo dia essa questão da informática, desde jovens, né? São jovens ainda, mas mais jovens, então eles não terão a dificuldade que muitos de nós estamos enfrentando. Nós conversamos aí todos os dias com colegas, aqueles que têm um pouco mais de idade, e a situação, muitas das vezes, é o quê? Vou ter que contratar para o meu escritório um advogado mais jovem para ele poder me auxiliar nessa questão da informática, do direito digital, do direito virtual, como que nós vamos fazer, como que nós vamos, e está aí, então, um novo viés, um novo ramo, até para os colegas recém-formados ou que estão estudando, né, se dedicarem a essas ferramentas virtuais e se aprimorarem para poderem conseguir, inclusive, uma vaga de trabalho em outros escritórios, assim que se formarem. A gente tem como exemplo aqui o filho da professora Jussara, o Vitor Hugo, que a gente conhece desde que nasceu praticamente, né? Está fazendo direito agora, está no terceiro período, né, Ju? Terceiro. É um rapaz aí que está se dedicando nessa questão da informática, já está ajudando a Jussara e o pai dele, o Orton, lá no escritório. Então é um ramo aí para vocês seguirem. Essa é uma fala aqui que eu queria deixar aí para os colegas e para os estudantes, que é se aprimorarem nessas ferramentas virtuais, que elas já são, mas serão de suma importância no desempenho da nossa profissão. E a outra questão que eu queria deixar bem destacado aqui é que mesmo em época de pandemia que nós estamos vivendo, o que a gente tem de melhor para aproveitar é o tempo para estudar. Se nós estamos em casa, se nós estamos fazendo atendimento virtual, se nós estamos conseguindo esse desempenho, todo o tempo que sobrar, nós devemos nos dedicar aí ao estudo. E para isso, aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, e o nosso lado, eu falo, é a OAB, é o time geral. A OAB Mineira vem disponibilizando aí várias aulas, vários cursos, sem custo nenhum. Basta entrar na plataforma e buscar lá a matéria que está precisando, vai ter uma aula sobre aquele assunto. A OAB Federal também está sempre postando aí links para nós nos aperfeiçoarmos. Então, que a gente não deixe de estudar. Tem crise, tem dificuldade, crise sanitária, crise econômica, não é? Mas o estudo é o que vai salvar a todos nós. É a ferramenta que eu acredito, é a ferramenta que eu me apoio, é a ferramenta que eu digo para os alunos todos os dias nas aulas virtuais aqui, com muita fé, com muito afinco, com a tentativa de desempenhar da melhor forma possível o nosso serviço, nós vamos conseguir chegar lá. Então, eu queria deixar esses 2 pontos aqui de destaque para que os colegas possam pensar, que é o primeiro, aprimorar no uso das ferramentas virtuais que nos são disponibilizadas, e o estudo, que a gente nunca pode deixar de lado. Estou vendo aqui o colega doutor Oswaldo também que vai falar. Um prazer, viu, doutor Oswaldo, ter você aqui com a gente.
e sua presença muito nos honra aqui em Uberaba, mesmo que virtualmente, sua presença muito nos honra aqui. Então, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de ver vocês, primeiramente, né, de estar com vocês mesmo que virtualmente, e de receber aí as orientações de vocês, os ensinamentos. Eu também vou encerrando aqui, que eu estou acompanhando o tempo aqui que o Dr. Richard nos passou, e eu devolvo, então, a palavra a ele, desejando aí tudo de bom para vocês, que todos tenham muita fé, com muita saúde, e que Deus nos proteja e tudo vai dar certo. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Obrigado, professor Azanque. Agradecer aí pela sua fala, o seu ponto de vista sempre maduro, centrado e profundo, trazendo para nós uma reflexão sobre os problemas que a gente tem, e não problemas, mas de soluções, né? Nós temos que focar nas soluções e nas adaptações. Professor Oswaldo, prazer recebê-lo na nossa sala virtual. Já vou passar a palavra para você, para que você faça a sua apresentação. Nós aqui, entre nós, estipulamos em torno de 10 minutos aí para a fala de cada um, da sua apresentação e da sua explanação, para que ao final nós tenhamos alguns minutos para responder algumas perguntas que sejam direcionadas via chat da sala. A palavra está com você e, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Meu caro amigo Dr. Richard, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de, nessa noite, poder estar com vocês em nossa querida Uberaba, essa cidade que tanto estimo e na qual tenho amigos e irmãos muito fraternos. Eu agradeço, Dr. Richard, essa oportunidade, cumprimento o Dr. Eduardo e saúdo os demais de uma forma geral, na pessoa do meu nobre amigo, essa grande potência do Norte Mineiro, Dr. Adriano Cardoso, essa liderança da advocacia mineira, pela qual temos grande estima, elevado carinho e enorme admiração. Como nós temos um desafio de falar em 10 minutos, nós tivemos um congresso na sexta-feira passada, em Montes Claros, em que o tempo era 20 e poucos minutos, e eu acabei me preparando para 20 e poucos minutos, mas eu vou resumir de tal sorte que nós consigamos abarcar aí nos 10 minutos que nos foram destinados. Mas, ao contrário da palestra de Montes Claros, onde eu não tinha recebido a notícia de que minha mãe e minha avó estão positivas para a Covid-19, eu acho que esse registro humano ele é extremamente importante. E talvez o grande desafio da advocacia nesse momento de pandemia seja também um desafio humano. Naquela ocasião eu fiz uma palestra mais técnica e fui diretamente aos problemas da advocacia em termos de pandemia, mas como eu estou com minha própria mãe e minha própria avó materna com o Covid-19 positivo, eu acho que vale uma mensagem de um desafio humano, porque essa doença ela tem uma característica que ela vai contra a natureza humana. Por que ela vai contra a natureza humana? Minha avó, ela tinha um sobrinho que pegou Covid no hospital, foi fazer uma limpeza de ouvido, teve um problema no ouvido, pegou no hospital o Covid, e esse sobrinho dela, sem ter ninguém para cuidar dele, ela acabou se encarregando por amor em cuidar dele. Ela se contaminou. Minha mãe, por amor também, foi cuidar dela. E muitas vezes o amor, o cuidado, a preocupação, o zelo familiar, aquilo que é da natureza, pode criar um grande ciclo de contaminação com resultados, inclusive, mortais, inclusive fatais. Então, o primeiro desafio que essa doença nos impõe é que nós tenhamos comportamentos contrários à natureza humana. Nós vamos precisar ver a nossa mãe doente e não cuidar dela, né? Não cuidar, contratar profissionais especializados, com equipamentos especializados, para que o cuidado possa ser um cuidado profissional ou uma hospitalização.
Porque quem agir por amor, por preocupação, vai criar um ciclo familiar e um ciclo amoroso muito perigoso de contaminação. Então, vocês me desculpem esse registro humano, mas eu acho que o principal desafio dessa pandemia é você lutar contra a própria natureza humana. É por isso que os germânicos, os suíços, os alemães foram mais bem-sucedidos do que os latinos, espanhóis, italianos e nós outros. Por quê? Porque eles agem mais com o racional e menos com o emocional. Eu sei que é duro o que eu estou a dizer, né? Mas é um registro humano. Hoje mesmo eu tive que falar com minha irmã, porque minha mãe pediu para minha irmã prometer a ela que se minha avó passasse mal, que ela ia socorrer minha avó e levar no hospital, etc. Eu disse a ela, diga a ela que nós vamos contratar os melhores enfermeiros, as melhores ambulâncias, interná-la nos melhores hospitais, mas que você não pode fazer esse socorro em tudo persona, você é mãe de filhos pequenos, enfim. O elo do amor pode ser um elo fatal, um elo mortal e de continuidade dessa pandemia. Então, eu peço a vocês desculpa por fazer um registro pessoal, mas eu acho que esse é o grande desafio dessa pandemia, que é o desafio humano. Mas, volta ao tema, fazendo o seguinte registro. Meu avô paterno, ele era tropeiro. E ele dividia os tropeiros em 3 categorias. O tropeiro astuto, né? O tropeiro astuto era aquele que sabia quando levar a encomenda, quando levar a mercadoria no lombo de cavalos, porque cavalos andavam mais rápido. Esse era o tropeiro astuto. Então, se você consegue levar a sua mercadoria no menor prazo possível, você está agindo de forma astuta, porque você consegue desempenhar a sua tarefa no menor prazo e o seu ganho é maior. Ele também dizia que havia a figura do tropeiro desconfiado, que sabia quando a mercadoria deveria ir no lombo de jumento, porque a questão aí já não era de tempo, mas a questão era de resistência. Ou seja, não adiantava ir nos cavalos, porque os cavalos não teriam resistência àquele percurso, àquele caminho, e seria importante ir no lombo de jumento, porque a rapidez aí não importava, o que importava era a mercadoria chegar nas adversidades. E ele ainda destacava um terceiro tipo de tropeiro, que era o que nós poderíamos traduzir aqui numa linguagem comum que a gente conhece, o grande tropeiro, o tropeiro sábio. Era aquele que, desconfiado de todas as situações, previa uma eventualidade e lançava a tropa no lombo de burros e mulas, que reunia tantas qualidades do cavalo quanto as qualidades do jumento, por ser um animal híbrido. E o desafio da advocacia eleitoral, sobretudo, é saber se comportar nesse período híbrido. E que nós teremos uma eleição que não será no período de eleição. Na palestra anterior que demos ainda não tínhamos essa confirmação, agora temos. A eleição foi postergada. Será uma eleição, mas não será nos meios convencionais com os quais nós estamos acostumados. Eu sou do tempo dos comícios em caminhões, com bingos, com distribuição de churrasco, leitão assado, enfim. Isso foi acabando, camisetas, brindes, isqueiros, calendários, bonés. Isso foi encurtando, e nós chegamos hoje à eleição do contato mínimo, sendo que isso também é um contrassenso humano, porque a própria ideia de eleição, de sufrágio, de processo eleitoral, ela se dá num contexto em que o contato humano, o contato público, ele precisa ser efetivado, ele precisa ser levado a cabo para que a eleição se legitime, se instrumentalize e nós consigamos fazer um pleito legítimo com a eleição, se possível, daqueles que mais atendam os interesses populares. Então, o grande desafio é saber construir uma advocacia nesse tempo de adversidades.
A primeira adversidade é uma adversidade circunstancial, uma eleição em época de pandemia. O outro desafio, além do circunstancial, é um desafio modal. Como se dará a modalidade eleitoral, a maneira, o modus agendi faciente dos candidatos e, portanto, dos seus patrocinadores jurídicos nesse processo novo, no qual as redes sociais, que tanta importância tem, por exemplo, para a realização desse evento, terá também por ocasião das eleições. Então, o profissional jurídico, o advogado, ele deve estar atento para manejar todos esses instrumentos, né? Aquele reclamo com relação às tecnologias, aquele reclamo com relação ao processo digital, ele não terá mais espaço. Felizmente ou infelizmente, eu não quero julgar porque o espaço não é para isso, o advogado de hoje, ele tem que se adaptar e tem que se inserir no contexto. Há outros desafios não menos importantes, eu destaco esses 3 desafios centrais para que nós comecemos a perspectivar uma advocacia que sabe o momento certo de ir no animal híbrido, que conciliará a rapidez necessária desse processo eleitoral com a resistência necessária de uma advocacia cuidadosa e zelosa para que o processo eleitoral transcorra com a transparência, com a agilidade e com a legalidade que nós, outros cidadãos, tanto almejamos e tanto esperamos. Para me ater ao tempo a nós facultado e não ultrapassá-lo e deixar outras reflexões não menos importantes para a ocasião de debate, eu mais uma vez agradeço a oportunidade, peço mais uma vez também minhas escusas por esse registro pessoal, mas o grande desafio da advocacia no tempo de pandemia será realmente o desafio humano para se portar numa situação onde a própria natureza humana e os comportamentos humanos mais altruísticos e primitivos, que é o zelo e o amor familiar, estão sendo desafiados. Estar aqui em Uberaba com vocês é para mim um momento de enorme alegria, de enorme júbilo, reencontrar com os amigos de Uberaba, essa cidade pela qual eu devoto enorme carinho e enorme estima, mais uma vez saudando a todos e registrando o meu abraço fraterno. Com alegria, devolvo a palavra ao nosso amigo Dr. Richard. Muito obrigado, professor Oswaldo, pela sua presença, pela sua fala. Todos nós estimamos melhoras aí para sua mãe, para sua avó, para toda a sua família. Tenho certeza que vão vencer esse período difícil e que disso ficará um grande aprendizado. Vou passar a palavra para a nossa emérita professora, minha eterna professora Jussara Melo Pedrosa, para a sua explanação. Bom, boa noite a todos. É muito complicado falar, né? Após todos esses mestres aí que deram a minha fala, né? Professor Azanque, meu querido amigo, meu eterno presidente da OAB, doutor Adriano, também com uma fala com bastante maestria, o professor Oswaldo também, né? O qual desejo melhoras para a sua mãe, para a sua avó e para toda a sua família. Né? E a todos que estão presentes, meus queridos alunos, colegas, né? É muito gratificante estar aqui falando sobre um momento muito difícil que nós estamos vivenciando. O ponto-chave que a gente pergunta é como advogar home office. Esse é o ponto-chave, né? E a perspectiva que nós vivemos, como será a advocacia depois, não é, da questão da pós-pandemia. Porque durante essa pandemia, no momento que nós estamos vivenciando aí no home office, nós estamos sendo o quê? Criativos para resolver todos os problemas. Porque antes, no momento do distanciamento social, a pergunta era: eu não posso ir mais ao escritório. Meu cliente não vai estar presente. Os processos estão paralisados. E aí vem surgindo as mudanças, as medidas provisórias, as quais nós tivemos aí
né, nessa pandemia que intensificou muito as mudanças no nosso direito, quebras de paradigmas, né, mudanças aí sobre a questão das inteligências artificiais, que ela vem crescendo com uma maestria muito grande. Podemos falar que o terreno está de maneira exponencial. E é o que nós vamos vivenciar da agora para frente. Uma advocacia 4.0, né? As mudanças nas nossas audiências que já estamos vivenciando, a era da informatização. A Justiça do Trabalho já vem vivenciando isso, né? Desde o momento que nós vivenciamos aí o PJE, com o nosso distanciamento aí dos processos, mas ao mesmo tempo nós vivenciamos um momento, não é, de dar um impulso maior nos processos, tendo em vista que não havia necessidade de pegar filas para analisar e para ver os despachos. E nós fomos nos adequando a essa situação. E este momento vem nos mostrando que tudo nós podemos e somos capazes. A advocacia está vivendo um momento, né, de grande estudo voltado a essas questões. Em que sentido? Através dessas medidas provisórias, as quebras de paradigmas, e aproveitando a fala do professor Azanqui, nós temos que acompanhar cada dia mais e aproveitar esses momentos. Seminários aí que a gente tinha distância aqui no nosso interior, no nosso Triângulo Mineiro, seminários aos quais a gente pode participar, estando participando com todos os juízes de todos os tribunais. Eu estou igual uma criança que comeu doce a primeira vez. Né? Vejo um seminário qual está distante de mim, hoje ele está perto. Então é o momento da gente aprofundar, é o momento aí de se refletir, e aproveitando também a fala do doutor Adriano, né, que é o momento do que já foi, não será mais. Então é o momento aí que nós estamos vivendo aí quebras de paradigmas, audiências virtuais, como serão feitas, como estamos fazendo, e o advogado ele vai criando aí, tá, e resolvendo esses problemas. Não só nós advogados, como o próprio judiciário. Nas audiências às quais nós estamos aí vivenciando com advogados, né, com o maior sofrimento pela limitação da tecnologia. E a gente fica muito alegre ao saber que a Caixa está ajudando os advogados, aos profissionais que têm essa dificuldade aí na tecnologia para continuar a sua profissão na advocacia. Então, como vamos advogar nesse momento do home office? Criando, tá, soluções, porque nós somos capazes das mudanças. Nós temos aí a situação, né, do interior, o qual ainda nós temos muitos processos físicos que estão parados. Muitos advogados que estão aí sem poder dar notícia aos seus clientes. Por quê? Porque quando nós tivemos o PJE, todo mundo reclamou dos processos estarem virtuais. E não sabíamos que iríamos passar por essa pandemia e que estaríamos necessitando de todos os processos estarem sendo pelo PJE. Por quê? Porque esses processos estariam em andamento. E é o momento agora de até o próprio tribunal pensar em pegar esses processos e colocar no mundo virtual para que neste momento eles possam serem dados andamentos. Então nós estamos vivendo esse momento aqui de reflexão e é onde o professor, né, Oswaldo mencionou, é o momento não só de nós humanizarmos em termos profissional, mas até mesmo no meio social, no meio familiar, que é o momento da gente pensar. Então, falo para os meus alunos que, para vocês, o que nós estamos passando e o que vocês estão vivenciando hoje, amanhã, será de grande importância e de grande valia. Por quê? Porque vocês já estão acostumados a este momento virtual, ao que é o home office. Para nós, professores, nós estamos quebrando vários paradigmas.
como, por exemplo, nós estarmos aí tentando fazer, né, andar os nossos núcleos de prática jurídica. De que forma? Atendendo os clientes de forma virtual, até mesmo com relação aos nossos clientes. Demonstrar a ele que tem condição de nós atendermos. Nós temos condição de trazer até nós o sofrimento dele. Abrir uma sala de reunião, explicar para o nosso cliente como nós vamos atendê-lo, apesar desse distanciamento social. Então, nós podemos demonstrar para com os nossos clientes que nós ainda estamos os atendendo, que nós estamos os atendendo e estamos aí, tá, deixando a nossa profissão com maior zelo e podemos atendê-lo nesse mundo desse distanciamento e não deixá-los no sofrimento. Eu falo muito para os meus alunos que nós, advogados, nós tratamos também da vida, não é só o médico. Nós tratamos de uma vida que é extrapatrimonial e patrimonial. Um cliente chega até o nosso escritório com um sofrimento e espera uma palavra de conforto. E nesse distanciamento, esse cliente acha que ele está sem o atendimento e nós devemos mostrar que não. Eu atendi clientes já pelo Google Meet, demonstrando a ele que nós estamos aqui junto com ele nesses momentos dessa pandemia. Como nós, né, e vocês sabem que eu, meu marido, advogamos, né, na área trabalhista, o Richard, o Azanque e tantos outros aí advogam, e que os nossos clientes estão passando por um momento de dificuldade financeira, de como vai ser da agora para frente. Então, nós temos que dar um apoio a esses nossos clientes. Como? Demonstrando que nós estamos perto. Ao mesmo tempo de não estarmos presencialmente, mas virtualmente nós estamos perto. Virtualmente nós estamos, né, acompanhando os processos. Virtualmente nós estamos preocupados com a situação deles e discutindo isso no nosso dia a dia. Então é o momento da gente refletir. É o momento da gente, durante essa pandemia, nós, advogados, sermos mais, né, criativos nos nossos atendimentos, nas soluções dos nossos problemas, ser capazes de adaptar a essas mudanças, ser capazes de viver a advocacia home office. E pós a pandemia, tá, o mundo virtual tomará conta. E nós teremos que acompanhar estas mudanças. As audiências não mais serão as mesmas. Eu participei de várias palestras, de vários seminários e congressos. E todos os juízes que estavam ali mencionaram, as audiências não serão mais as mesmas. Igual o professor, né, Adriano falou, o nosso doutor Adriano falou, que a advocacia vai mudar, as audiências não serão as mesmas. Esses congressos e esses simpósios e seminários que eu tenho participado da área trabalhista, o que eu mais ouço é isso. As audiências de conciliação não serão mais as mesmas. Elas serão e continuarão virtual. E é o momento da gente pensar, isso é bom? Sim. É bom para uma celeridade processual? Sim. Às vezes o advogado ele pode estar doente, pode participar da audiência, não há mais necessidade de haver um adiamento de uma audiência. Tive a oportunidade de participar de uma audiência em que a juíza falou para o advogado que não iria adiar a audiência, porque mesmo ele estando, né, com o coronavírus, ele poderia estar na audiência, porque ele estava apenas no distanciamento, no isolamento social, mas da casa dele ele poderia fazer a audiência. Então nós paramos e pensamos, um advogado que está com o coronavírus, o processo para? É um questionamento que nós podemos falar, que nós podemos fazer, e que às vezes não há o adiamento da audiência, porque ele pode fazer. Se ele estiver só no isolamento, na sua residência, ele pode conduzir o processo. Então, a advocacia não será a mesma. As nossas audiências não serão as mesmas.
O nosso mundo com o nosso cliente não será o mesmo. Eu vislumbro daqui para frente a advocacia virtual, aquela que nós tínhamos uma distância, até mesmo em conduzir os nossos processos, uma sustentação oral, processos os quais eu passava para um colega acompanhar. Hoje eu posso acompanhar. Hoje eu posso falar para o meu cliente que eu vou estar no tribunal presente. Eu não estarei passando para um outro colega. Eu estou presente em todas as fases do processo. Então, gente, a perspectiva da advocacia, eu vejo ela ampla. É lógico que nós temos que acompanhar e nós temos que estudar muito. Tá? Com esse momento da pandemia, nós estamos vivenciando aí várias quebras de paradigma, principalmente dentro do nosso direito do trabalho. Quantas coisas nós mudamos, quantas coisas nós nos adaptamos. Há anos não ouvíamos falar, tá, sobre a questão da força maior, do fato do príncipe, e isso veio à tona. Nós estamos vivendo um momento contemporâneo, e nesse momento é que nós temos que vislumbrar como será a nossa advocacia. E eu, como positiva que sou, vislumbro uma advocacia plena, uma advocacia que vai derrubar barreiras, uma advocacia que vai poder estar em todo momento brigando pelo seu cliente e acompanhando o seu processo em qual instância ele estiver. É lógico que vai depender muito do nosso judiciário, né? Continuar aí com essas audiências virtuais, com esse mundo que a gente verifica, mas com a inteligência artificial que está ganhando um terreno exponencial, eu vislumbro que a nossa advocacia pós a pandemia, ela vai ter uma quebra muito grande de paradigma, até mesmo dentro da graduação, da pós-graduação, nós vamos vivenciar um mundo virtual. A própria portaria do MEC, né, já veio aí argumentando que 40% das aulas poderão ser não presencial. Então, nós já estamos aí vivenciando, né, essa questão da nossa virtualidade. E essa pandemia veio simplesmente para fazer com que nós abrimos mais a nossa visão, cada vez mais. Então, eu vislumbro aí uma perspectiva não só da mudança, mas como também, até mesmo, para gerar novos processos. E processos que estaremos aí acompanhando e quebrando esses paradigmas que dentro dessas medidas provisórias nós tivemos. Nós, estudiosos do direito, nós temos que estar aí para quebrar e lutar por esses paradigmas. Então, o que eu tinha para falar e para deixar para todos que estão aqui é: a nossa advocacia não vai morrer. Eu vislumbro uma nova advocacia. Como com a reforma trabalhista eu falava que nós estamos vivenciando aí o futuro do trabalho e, posteriormente, nós vamos ver o trabalho do futuro. E o que eu posso terminar com a minha fala é: estamos vivendo uma advocacia nova e nós vamos ver a advocacia do futuro. Obrigada. Passo a palavra e retorno para o Dr. Richard. Professora Jussara, mais uma vez fantástica, muito obrigado pela sua fala, pelo seu ponto de vista motivacional para todos nós advogados, para os nossos alunos, para os acadêmicos, que realmente mudanças elas sempre vêm e nós temos que nos adaptar e vencer essas mudanças numa nova advocacia. Eu quero registrar aqui a presença do nosso diretor da Caixa de Assistência, Dr. Elias Souto, prazer vê-lo aqui na nossa sala, agradecer você pelo trabalho que a Caixa de Assistência está fazendo por toda a advocacia mineira, em especial aqueles que estão em grande dificuldade. Nós acompanhamos as notícias da Caixa, os auxílios que foram autorizados. O nosso delegado aqui, o doutor Gustavo, nos trouxe a notícia maravilhosa aí da Caixa fazendo a doação para a subseção. O doutor Azan, que está aqui, que é o nosso presidente, de uma tela, uma TV e um computador para a sala de videoconferência na subseção, para que os advogados
possam utilizar da sala de videoconferência para sustentação oral, para trabalho nos processos, né, dentro da Casa do Advogado aqui em Uberaba. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Agradecer a presença também da professora, da diretora, a doutora Flávia Faquinelli, né, diretora aqui da nossa subseção. Doutor Richard, só um minutinho. Pois não. Me permite interromper? É porque eu tenho uma outra reunião agora, a aula também já vão começar agora às 19 horas. Eu queria cumprimentar aqui o doutor Elias, que está participando aí com a gente, agradecer toda a dedicação dele, o empenho aqui com a subseção de Uberaba, tá? Agradecer ao doutor Rodrigo, que está aí com a gente também, a minha colega Flávia aqui, companheira, para todas as horas, e agradecer mais uma vez por ter participado com você, de ter esse convite aí, e pedir licença, parabenizar a professora Jussara pela fala, doutor Oswaldo aqui que falou, pedir licença para eu poder me retirar, por causa do compromisso agora às 19 horas. E qualquer pergunta que for endereçada a mim, eu já transmito de pronto para o doutor Richard, para a doutora Jussara aí responderem no meu lugar, o Gustavo, o Adriano, o Elias, o Oswaldo, respondam aí para mim, tá? Foi muito bom estar com vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado. Muito obrigado, professor Azanque, obrigado, presidente, pela sua presença. Sempre o Felipe Zabim está aqui com a gente também, obrigado, nosso diretor tesoureiro aqui, está sofrendo junto com a gente aqui. Um abraço. Doutor Felipe, você desculpe o meu equívoco, nós estamos com mais de 90 pessoas na sala. Eu quero também registrar a presença do nosso diretor financeiro, tesoureiro aqui da subseção, doutor Felipe Zabim, muito obrigado. Professora Jussara. Professor Richard, eu gostaria também de pedir licença, que eu tenho aula agora às 19 horas, né? Qualquer pergunta que for dirigida a mim também, eu passo para que você responda, né? Infelizmente eu não posso ficar, né? E agradeço aí pelo convite, agradeço por estar participando aí junto, né, com os profissionais aí de grande destaque, como o doutor Adriano Cardoso, o meu querido amigo Gustavo Fidelis, a minha querida amiga doutora Flávia Faquinelli, doutor Oswaldo, que eu não tive o prazer de conhecê-lo agora, não o conhecia, mas pela sua fala eu vejo que tem um coração muito grande e um amor muito extenso pela advocacia e pela família. Então, eu peço licença para me retirar e agradeço pelo convite. E agradeço por todos que estavam aí, né, e que puderam ouvir a minha pequena e humilde fala. Tá? Então, me retiro e agradeço aí pelo convite. Tá? Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, professora, pela sua participação. Um abraço, bom trabalho agora à noite. Obrigada. Bom, meus amigos, minha fala vai ser curta, porque nós já chegamos ao final do tempo programado, muitos têm outras ocupações. Eu quero aqui agradecer a fala de todos, alguns pontos eu aqui relacionei, e o doutor Adriano começou a fala dele citando uma música, eu adoro música, e ele citou Lulu Santos, e eu, como um bom mineiro bairrista, vou citar o Jota Quest, em aquela música em que diz que dias melhores virão. Então, e dias melhores serão. Então, com todos os problemas, se pegarmos a história da humanidade, em 9.000 anos de vida organizada em cidades, em sociedades, e buscarmos isso na história das cidades antigas até os dias atuais do outro, seja no Oriente ou seja no Ocidente, nós temos passagens terríveis e que dessas passagens terríveis saíram coisas boas. Entre elas, a própria internet, que era uma arma de guerra até então utilizada pelos Estados Unidos e hoje popularizada, que nos permite que a gente tenha esse tipo de contato, a educação, a medicina e tantas outras áreas do conhecimento humano. Então, das passagens ruins, como são as guerras, as pandemias, vêm novos entendimentos, novas visões e uma nova humanidade. 2/3 da humanidade europeia faleceu durante a peste negra na era medieval, e aí aprenderam que tinha que ter o mínimo de cuidado sanitário
para se viver em cidades, e a partir daí a saúde pública melhorou e assim por diante. Bom, talvez nós tenhamos que aprender várias coisas ainda com essa pandemia. Eu tenho certeza que muitos de nós aí já perdemos parentes, já perdemos amigos próximos, né, em virtude desse vírus, e dizem que até outros vírus virão, e aí isso atinge a todas as profissões, as nossas relações sociais. O professor Adriano falou sobre a Faculdade de Direito e que nós temos que abraçar essa mudança. Nós temos que abraçar, sim. É claro que toda mudança ela é recepcionada com resistência. Isso é um traço da velhice. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos nos tornando resistentes às mudanças. Você pega uma criança, ela vai andar aprendendo a bicicleta, ela cai, chora, monta na bicicleta de novo. A gente vai fazer alguma coisa que se machuca, fica com medo depois, ou então, quando vai sair de casa, leva guarda-chuva, blusa de frio, e todo um aparato, remédio para dores e assim por diante. Por quê? Porque é o medo da mudança, e isso é um traço da experiência. Nós não temos que ter medo da mudança, porque a mudança ela é inexorável. Pergunte isso para quem consertava a máquina de escrever há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Pergunta isso para um taxista depois que surgiu o Uber. E pergunte isso para os advogados, agora com as mudanças que vêm com as audiências virtuais. Então isso é inexorável. Quando começaram os processos do PJE e toda a legislação que regula os processos eletrônicos, surgiu uma discussão resistente dizendo, peraí, eu não posso fazer o meu requerimento por escrito? Onde está o meu direito de petição constitucional pétreo do artigo 5º, que eu tenho direito de petição? Lá não diz que tem que ser eletrônico, né? E quando a Constituição foi promulgada, só existia um meio físico. Então houve toda essa discussão em torno do processo físico para o processo eletrônico. Nós temos uma pergunta aqui da nossa ex-aluna, hoje advogada, Lidiane Cacheta. Eu lembro muito bem dela pela inteligência, ela é uma ótima advogada, porque ela também é ligada às letras, e eu também sou licenciado em letras português e inglês, e ela fez um questionamento aqui acerca da limitação da prestação jurisdicional nas comarcas de Minas Gerais, onde não tem PJE. Minas Gerais é a cidade que mais tem municípios do Brasil, né? E um grande número de comarcas. E nós sabemos, não é isso, doutor Adriano, o esforço hercúleo que a gente tem para manter as representações das subseções das pequenas comarcas em Minas Gerais para que a advocacia se faça presente institucionalmente. Então, olha só, Lidiane, se antes houve uma resistência para a passagem do processo físico para o PJE, hoje nós estamos chateados porque nem todos os processos ainda são PJE. E realmente isso hoje a gente enxerga que ela nos traz um atraso na prestação realmente jurisdicional. Eu quero te dizer que quando houve essa mudança, houve um alijamento de vários profissionais do exercício da advocacia, porque muitos sequer conseguiam manejar um computador, conseguiam imprimir, quanto mais ter um certificado digital, uma assinatura digital, a organização dos arquivos até 1.2 megabytes em PJE-A, não é isso que a Justiça do Trabalho exige, para que isso pudesse ser feito. Então, houve um alijamento profissional. Por quê? Porque não houve uma adaptação. Nós estamos passando de novo por um momento de adaptação. Seja na academia, como alunos, no ensino, nós temos que aprender, gostar de ter a educação à distância. Por quê? Porque a gente entende que, provavelmente, parte dos cursos, totalmente ou não sabemos ainda como isso vai ficar, ele será feito da forma virtual. E você tem que ver as vantagens que isso traz. Isso eu lembro quando eu fazia faculdade de Direito, quando éramos da OAB jovem, não é isso, doutor Adriano? Porque ainda somos jovens, mas há mais tempo do que o pessoal que está nos ouvindo aqui, em que eu ia para a faculdade de moto. Olha, gente, moto quando fura pneu, quando chove e não podia deixar na rua, tinha que pôr no estacionamento ou levar um correntão para segurar a moto na porta da faculdade. Imagina se hoje eu pudesse assistir a aula de casa, tomar um banho, sentar de frente ao computador e não precisava ter todo aquele esforço de sair do trabalho, às vezes correndo, 6 horas da tarde, para estar 7 horas dentro da sala de aula, às vezes sem tomar banho, sair de casa às 6h30 da manhã, 7, e voltar para casa às 11 da noite, direto, como era. Então, olha só os benefícios que isso pode trazer. O corte de custo para o aluno, do deslocamento, da alimentação fora de casa. Então nós temos que pensar por várias óticas, não somente por uma perspectiva, apesar dessa carência que é natural, e o professor Oswaldo falou, do contato social que nós temos como seres humanos. Isso nós precisamos ter, isso faz muita falta.
Nos ver aqui pela tela, eu vejo meus filhos pequenos assistindo aula, a Malu tem 9 anos, vê os coleguinhas na tela e elas ficam todas emocionadas, porque sente falta da sala de aula, sente falta do contato humano. Mas nós temos que aprender e nos adaptar. Eu fiz alguns pontos aqui, como as audiências que já foram ditas, de custódia criminal e as de instrução. Eu também entendo que as de conciliação não voltam mais para a forma presencial, porque ela é dispendiosa, ela se torna você parar um carro no fórum, no estacionamento, colocar o terno, subir no elevador, aguardar ser apregoado lá 1 hora, às vezes, porque a pauta é lotada, e aí o servidor para perguntar se tem acordo ou não. Fim, acabou a audiência. Realmente é uma coisa que nós temos que repensar, de tempo, velocidade e custo. Os processos nos tribunais, em relação à sustentação oral, por exemplo, despacho com o juiz, ou conversar com o desembargador, o atendimento dos advogados, por que não marcar uma reunião, um meeting também entre o desembargador, o relator e o advogado das partes, para que aí faça o despacho de uma petição e ali já seja possibilitado até o contraditório da forma virtual, como ocorre nos Estados Unidos. É claro que lá tem uma diferença muito grande dos processos que tramitam nos Estados Unidos. Mas isso é uma realidade que também nós temos que pensar, além da primazia do princípio da igualdade entre as partes. Né? A possibilidade, que hoje a gente marca, o desembargador, o magistrado tem que nos atender, mas aí ele tem que abrir vista para outra parte, além da celeridade e do princípio da igualdade. Atendimento aos clientes. Por que não nós não podemos prestar assessoria e consultoria online? Nós temos que nos adaptar e pensar nas formas de cobrança de honorários da forma online. Seja no PagSeguro, seja no cartão de débito ou com o cartão de crédito, que já tem inclusive resolução do Conselho Federal autorizando. É claro que nós não somos uma profissão de mercância, longe disso, mas nós temos que ter segurança nos meios de cobrança e recebimento dos honorários, que é o nosso meio de sobrevivência. E nós temos que adaptar. Então o cliente, como ele faz uma compra no Mercado Livre, ele pode fazer o pagamento dos honorários e aí ser atendido pelo tempo fixado por videoconferência com segurança sanitária, não é isso? Pode inclusive gravar, por que não, até a sessão do direito autoral do advogado, da consultoria em que ele presta ao cliente. É claro que o sigilo é para ele, para o próprio cliente. Então isso são coisas que nós temos que repensar. E os alunos, vocês que estão na universidade, têm que repensar, porque o Estatuto da Advocacia, ele foi criado em 1994, apesar das várias mudanças em que ele veio sofrendo. E agora vem mais. Por exemplo, nós temos no artigo 7º as prerrogativas do profissional, carga de processo. Eu acho que aqueles incisos que falam sobre carga de processo, eles ficaram totalmente prejudicados. Carga de processo virtual, carga de processo que não existe, prazo em dobro que não existe, se não existe a carga dos autos. Todo esse repensar de incisos que ainda existem, porque a legislação, o tempo e o direito não seguem a mesma velocidade. Bom, estrutura de escritório. História de advocacia, aqueles longos e grandes arquivos de pastas, aqui está com dias contados. Servidores com ar-condicionado ligado 24 horas, eu falo isso aqui pelo meu escritório, estão se transformando em nuvens, literalmente em nuvens. Do Google, aonde estão armazenadas toda a documentação, e você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Então você vai na sala de audiência, você não vai levar mais o papel e caneta. Eu ainda sou jovem há mais tempo, como eu disse, eu ainda gosto do papel e da caneta, eu ainda tenho esse apego no papel e na caneta. Mas entendo que nós temos que fazer hoje é com o iPad, com o celular, e acessar e baixar as peças processuais e assim por diante. A guarda de documentos. Pena que o doutor Azanque saiu agora uma novidade no site do Planalto, né, onde tem toda a legislação brasileira lá, federal, em que os artigos de lei do CPC, do Código Civil, da CLT, existe um link que você clica e automaticamente já sai a jurisprudência mais atualizada dos tribunais superiores. Então, eu que sou um apaixonado pelo Teotônio Negrão, falei isso aqui no escritório, falei assim, olha, o Código de Processo Civil do Teotônio Negrão, infelizmente, chegou ao fim. Por quê? Porque hoje você entra no site do Planalto, gratuitamente, clica, acha o inciso do artigo, clica nele e já sai a jurisprudência atualizada do STJ, do STF, sobre aquele tema. Então, essa velocidade, por isso eu falo para os alunos, para os colegas, e é esse dinamismo que é a nova, que vai ser e já é a nova advocacia, que é a temática nessa perspectiva durante e após a pandemia do Covid. Então, essas são os ideais e as ideias
E mais uma vez eu agradeço aí a Caixa de Assistência e a OAB por proporcionar aí já essa estruturação da subseção e da toda a seccional desses projetos, para que isso se torne cada vez mais palpável, mesmo que virtualmente, para os novos profissionais e para os profissionais se adaptarem e que estão na ativa. Foi dito aqui também, salvo engano, pela professora Jussara, em relação à inteligência artificial. Eu tenho um cliente que trabalha com locação de mão de obra, terceirização e mão de obra temporária, ele é de Campinas, e nós fazemos uma reunião, ele falou para mim assim, olha, a advocacia está com dias contados, porque agora existe um advogado que se chama Watson, da IBM, e ele vai pegar todo o serviço do mundo, e ele vai resolver tudo numa velocidade muito maior, com uma precisão muito maior. Eu falei, eu duvido disso. Por quê? Porque eu duvido que uma ciência social humana, como é o direito, como é a psicologia, como é até a medicina na área médica, vai conseguir solucionar um problema humano sem ser humano. Sem ser um ser humano. Da empatia do ser humano. É claro que um contrato de locação, uma forma já pré-estabelecida, tudo bem. Agora, você pega um divórcio no seu escritório. Todos os divórcios são iguais, apesar de aplicar para todos toda a legislação existente no Brasil? Não. Se você pegar os divórcios, eles são todos diferentes. Todos diferentes. Se você pegar as reclamações trabalhistas, são todas diferentes. Se você pega o processo criminal, os colegas criminalistas, eles são o quê? Todos diferentes. Cada um tem a sua peculiaridade. E eu quero ver um computador atender o cliente lá na penitenciária, como o professor Lazani falou aqui agora, e ter a melhor solução, condição da defesa dele, se não for um humano. Então, eu não tenho medo do Watson, nós não temos que ter medo do Watson, pelo contrário, eu quero o Watson trabalhando comigo no meu escritório de advocacia e trabalhando com cada um dos colegas dos escritórios de advocacia, porque o Watson tem que ser uma ferramenta do advogado. Nós não temos que ter medo de ferramentas. O computador é ferramenta, software é ferramenta, os instrumentos nós temos que ter. Mas quem conduz a defesa do cliente do jurisdicionado, quem faz justiça, quem garante um Estado constitucional de direito, somos nós, advogados. O processo não brota no judiciário à toa. E aí, é claro, eu estou tirando aí o inquérito das fake news, viu? Porque isso aí é um caso atípico, né? De surgir um processo no judiciário sem a participação do MT ou como titular da ação ou da parte pelo advogado. Mas as ações, elas surgem pelo interesse do MP, de forma difusa e dentro da competência do MP, ou somos nós advogados, salvo os casos de os postulantes, juizado especial e justiça do trabalho. Então eu quero deixar assim, essa é a minha fala, eu quero agradecer muito a presença de todos que me precederam aqui nas falas, isso contribuiu muito. Aqui tem uma pergunta da nossa querida Júlia Tahan, advogada trabalhista, que encaminhou uma pergunta para a professora Jussara. Júlia, eu vou encaminhar para a Jussara a sua pergunta. Muito obrigado pela sua participação, a participação de todos. E volta a palavra aí aos palestrantes que queiram fazer o encerramento do painel. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Doutor Richard, eu quero apenas agradecer e ceder, caso eu tenha algum minuto ou minutos, ao doutor Elias Souto, que está presente na sala, que também vem fazendo um trabalho muito bacana na advocacia de Valadares, inovando em muitas coisas legais que, se ele puder, em rápidos minutos, deixar compartilhado com os colegas de Uberaba, vai ser de grande valia. Olha aqui, papai. Olha, papai. Será que o Elias escutou, Richard? Elias, seu microfone está desligado, Elias. Olha. Liguei agora. Olha. Tá vendo? Olha. Doutor Adriano, seu microfone tá ligado e a Laurinha tá te chamando aí. Oswaldão. Doutor Richard também. Na última reunião do Conselho, nós tivemos a participação do mais novo filho do doutor Adriano, o mais novo advogado que virá nas Gerais, fruto lá do nosso norte de Minas, de Salina, a terra da melhor cachaça do mundo. Eu não falo melhor cachaça mineira porque isso é pleonasmo, né? Porque cachaça boa ela tem que ser mineira, obviamente. A Laurinha não, a TT. Errei o nome da esposa pela filha. Doutor Elias. Opa, estão me ouvindo aí? Sim. Quer dizer, eu gostaria de agradecer e parabenizar também aí pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo.
Eu sou realmente entusiasta aí da região de vocês, aí, o pessoal de Uberaba, essa turma bacana, que me leva até para a corrida, né? Eu quero parabenizar o meu grande amigo também, o Leão do Norte, doutor Oswaldo, que a gente, desde a época de movimento estudantil, também tivemos muito contato muito bacana no EMED de Belo Horizonte, em que eu conheci também o Adriano, foi nesse momento aí, e é bom revê-los agora. E dizer rapidamente a vocês que para a gente é uma grande satisfação, em nome da Caixa, em nome do nosso presidente Luiz Cláudio, desenvolver esses projetos de trazer novas soluções tecnológicas para os advogados. É uma grande satisfação poder contribuir com as subseções, como a gente tem feito. Iniciamos agora um projeto piloto com pelo menos 20 subseções que já estão recebendo os equipamentos, né, para 20 conferências, para fazer as audiências virtuais, e vamos expandir aí as demais, conforme já foi solicitado e já foi, inclusive, aprovado na reunião da diretoria da nossa Caixa de Assistência. Agradecer de público aí o nosso presidente Luiz Cláudio, a Mariana, Vicente, Rodrigão, que foi meu parceiro nesse projeto aí também, a Cátia, o Thales, que são os nossos diretores, e dizer para vocês, nós estamos sempre à disposição aí, viu, Adriano, que é padrinho do Dudu, que estava até há pouco aqui agora passeando no meu vídeo aqui, padrinho do meu menino Dudu. Então, gente, muito obrigado pela possibilidade de participar com vocês e muito satisfeito de ter participado de um evento que, inclusive, eu estou escrevendo sobre esse assunto, a advocacia pós-Covid. Eu estou escrevendo um artigo e hoje, assim, abriu muitos flancos aqui para poder explorar dentro desse tema. Muito obrigado pela contribuição que vocês deram para a gente aí. Doutor Richard, se o senhor me permite, só para cumprimentar meu fraterno e grande amigo Elias Souto, é uma alegria poder revê-lo nessa noite, reencontrá-lo ainda que de forma virtual, esse grande amigo de tempo de movimentos estudantis, mais uma vez agradecendo o doutor Richard, saudando meu fraterno amigo Adriano Cardoso e dizendo da minha alegria ter estado com vocês nessa noite em Uberaba. Para mim é uma honra muito grande ver vocês todos, ainda que de maneira virtual, e é com muita alegria e muito entusiasmo que eu me despeço de vocês nessa noite aí. Vamos nos reencontrar aí na advocacia pós-Covid. Ô Elias, caso você queira transformar esse artigo num livro, a Casa Editorial Merak, uma editora a qual eu faço parte do Conselho Editorial, está à sua disposição. E à disposição de todos os outros colegas que eventualmente também queiram publicar. Muito obrigado, viu, Oswaldo? Obrigado mesmo. Estamos juntos aí. Vou contar contigo. Bom, o nosso painel realmente, o assunto ele é muito atual e futuro. O nosso tempo foi curto, então eu já quero desde já reconvidá-los para uma nova oportunidade no futuro, que venhamos novamente debater esses temas, trazer as questões, inclusive institucionais, da Ordem dos Advogados e da Caixa de Assistência, para que possamos cada vez mais nos elucidarmos em comunhão para a nossa profissão, para a nossa academia jurídica. Mais uma vez, muito obrigado de coração a todos pela aceitação do convite, pela presença, e novas oportunidades teremos. Saúde, estejam sempre seguros e boa noite a todos. Muito obrigado.